Seja muito bem-vindo ao Papo de Química, o seu espaço para explorar o universo fascinante da ciência que está em tudo ao nosso redor. Eu sou Edson Souza, professor do Instituto Federal de Pernambuco. Eu sou Maria Fernanda Barros, Mafê, aluna de Química do IFPE. E hoje o papo vai literalmente pro ar. E eu sou a professora Priscila Amorim. E se você achava que os gases só serviam para encher balão ou dar risada com gás hélio, segura aí, porque o episódio de hoje vai expandir seus horizontes, igualzinho a um gás no recipiente aberto. Gente, o Papo de Química está concorrendo ao prêmio Melhores Podcasts do Brasil na categoria de Ciências. Você pode votar até o dia 19 de setembro e é uma só vez. Por isso, compartilhe com amigos e familiares e ajude a fortalecer um projeto que leva a ciência de qualidade e gratuita para todos. Contamos com você. O link para votar está na descrição do episódio. Hoje nós vamos falar sobre o estado gasoso da matéria, o que é, porque ele é tão especial e como ele aparece no nosso dia a dia, da respiração até a indústria química. Mas antes, galera, lembre de avaliar o Papo de Química na sua plataforma preferida e não esqueça de se inscrever. Assim, você vai receber sempre que sair conteúdo novo da gente. Nós contamos com você. Vamos começar do começo. Diferente dos sólidos e líquidos, os gases não têm forma nem volume definidos. Ou seja, eles ocupam todo o espaço disponível, se expandem e se espalham, como o cheirinho daquele café invadindo a casa toda de manhã. Isso acontece porque suas partículas estão muito afastadas e em movimento constante. É como uma pista de dança lotada, mas onde todo mundo dança do seu jeito e com muito espaço entre os dançarinos. Boa analogia! E essa movimentação intensa se dá por conta da alta energia cinética das partículas. Elas têm liberdade total porque as forças de atração entre elas são quase nulas. Mas vamos ver as propriedades que tornam os gases tão únicos. Primeira, expansibilidade. Os gases ocupam todo o volume do recipiente. Segunda propriedade, compressibilidade. Podem ser comprimidos facilmente, é uma característica dos gases. Baixa densidade. Os gases, quando comparados com líquidos e sólidos, possuem densidades menores. Difusão é a capacidade que os gases têm de se espalharem espontaneamente. E uma outra propriedade é fusão. As moléculas gasosas passam por pequenos orifícios sem resistência. Quer um exemplo? Quando abrimos um frasco de perfume, logo sentimos o cheiro se espalhar. Isso é difusão em ação. E nos hospitais? Aqueles cilindros de oxigênio funcionam porque os gases podem ser comprimidos, armazenando muito em pouco espaço. Você entendeu, velho? É claro. Mas o que vai explicar esse comportamento todo é a teoria cinético-molecular dos gases. Ela se baseia em 5 postulados. Então, vamos fazer estilo ping-pong aqui. Primeiro, as moléculas estão sempre em movimento aleatório e retilíneo. 2. As partículas são minúsculas comparadas ao volume do recipiente. Terceiro, as colisões entre as moléculas gasosas são perfeitamente elásticas, nada de perda de energia. 4. Não rola atração nem repulsão significativa entre as moléculas. E, por fim, a energia cinética média delas está ligada à temperatura absoluta, que é dada em Kelvin. I got it. 4 variáveis principais definem o estado de um gás. Pressão, representado pela letra P, volume, representado pela letra V, temperatura, representado pela letra T, e quantidade de matéria, representado pela letra N. E todas essas belezinhas se juntam na equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Clássica demais. Ela é tipo a equação do relacionamento entre essas variáveis, sabe? Se mudou uma, muda todo o comportamento do gás. É mesmo, é? É verdade. A pressão é a força das colisões das moléculas contra as paredes do recipiente. Imagina só um monte de bolinhas de ping-pong batendo nas paredes de uma caixa. Quanto mais rápidas e numerosas, maior vai ser a pressão. No século XVII, Evangelista Torricelli fez um experimento marcante. Encheu um tubo de vidro com cerca de 120 centímetros com mercúrio. Tampou a extremidade desse tubo e o inverteu em uma cuba também com mercúrio. Para sua surpresa, a coluna de mercúrio do vidro desceu e se estabilizou em 76 centímetros. A partir disso, concluiu de forma poética, vivemos submersos no fundo de um oceano de ar.
Ele mostrou que o ar tem peso e que ao nível do mar, a pressão atmosférica é de aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. O experimento de Torricelli deu origem ao barômetro, instrumento usado para medir a pressão atmosférica. Mas veja bem, essa pressão não é constante, ela varia com a altitude. Quanto mais alto você estiver, menor vai ser a pressão. O motivo é simples. A pressão ela é resultante do peso da coluna de ar sobre nós. Assim, em locais próximos ao nível do mar, há uma maior quantidade de ar acima da gente, portanto, exercendo uma maior pressão. Já em regiões elevadas, a coluna de ar é menor e a pressão sob a superfície também diminui. Até hoje, usamos isso na meteorologia, na aviação e muito mais. Vocês já perceberam que quando a gente sobe uma serra ou viaja de avião, o ouvido dá aquele estalo? Isso acontece porque a pressão externa muda muito rápido e o nosso corpo tenta se equilibrar com a mudança brusca. Mas aí fica a pergunta, por que será que sentimos falta de ar em grandes altitudes? É simples, quanto mais alto subimos, menor a pressão atmosférica. E com isso, a pressão parcial do oxigênio também diminui. Resultado, nosso corpo recebe menos oxigênio do que está acostumado. É exatamente isso. E é essa relação oxigênio-pressão que explica do porquê subir o Everest não é só questão de preparo físico. Tem que também se adaptar ao ar rarefeito, senão nem o fôlego chega até o topo. Na química, usamos várias unidades para medir a pressão de um gás. Milímetros de mercúrio, ou torr, atmosfera, que representamos por atm, Pascal, PA, que é a unidade no SI. Temos também bar, que é uma unidade de pressão que não faz parte do sistema internacional, mas é usado em algumas áreas da engenharia e indústria, principalmente pneumática, hidráulica, meteorologia e até o psi, usado em pneus e cilindros. Saber converter entre essas unidades é essencial. Por exemplo, uma atmosfera equivale a 76 centímetros de mercúrio, ou 770 milímetros de mercúrio, ou ainda 101.325 pascais. Já um bar corresponde a 100 quilopascais, e um bar é aproximadamente igual a 0,986 atm. Agora, pessoal, não dá para falar de gases sem falar de temperatura. Afinal, ela está diretamente ligada à energia cinética das partículas. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais rápido elas se movimentam. E para medir essa temperatura, usamos duas escalas principais. A Celsius, graus Celsius, que é a escala mais comum no dia a dia, e a Kelvin, representada pela letra K, que é a escala absoluta, usada em química e física. Ah, e a conversão também é bem tranquila. De Celsius para Kelvin, a temperatura em Kelvin será igual à temperatura em Celsius mais 273. E de Kelvin para Celsius, a temperatura em Celsius será igual à temperatura em Kelvin menos 273. E aqui vai uma curiosidade. Vocês sabiam que o zero Kelvin é chamado de zero absoluto? É o ponto em que as partículas praticamente param de se mover. É como se a agitação molecular tivesse férias eternas. Muito bom, Mafê. Agora, vamos para um outro ponto essencial, o volume. No estudo dos gases, a gente costuma trabalhar em litros ou mililitros, mas no sistema internacional, a unidade oficial é o metro cúbico. E se liga aí nessas comparações. 1 litro é igual a 1.000 mililitros, já 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Não se esquece disso daí, hein? E olha só que interessante, um bujão de gás de cozinha, aquele que a gente usa lá na nossa casa, contém cerca de 13 quilogramas de GLP, o gás liquefeito de petróleo, e ocupa apenas 26 litros no estado líquido. Mas quando vaporizado, vira centenas de litros de gás. É como se a gente tivesse um gás mágico que se expande de maneira impressionante. Onde vemos tudo isso na vida real? Na respiração, gases como O2 e CO2 trocando nos pulmões, nos hospitais, cilindros de oxigênio, anestesias com óxido nitroso, também nas indústrias, amônia na síntese de Haber-Bosch. Na aviação, nós temos a pressão que é controlada nas cabines. No mergulho, misturas especiais para evitar descompressão. Geladeiras e ar-condicionado, onde temos fluidos gasosos circulando. Ou seja, o estudo dos gases não é só teórico, ele move o mundo.
Da sala de aula às grandes tecnologias. Entender os gases é essencial. Se você gostou do episódio, já sabe, avalie o Papo de Química na sua plataforma preferida. Até o próximo, pessoal. E não esquece de se inscrever para não perder os próximos episódios. E é simples assim, gente. Avalia, se inscreve e vem com a gente levar ciência de qualidade para todo mundo. Até o próximo episódio. E que a pressão esteja sempre a seu favor.